Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, dando continuidade aqui ao nosso estudo do Sermão do Monte. Nós temos irmãos aqui na igreja, os que estão conosco também pela internet podem participar. Vocês estão preparados aí a ler para as perguntas que vierem? Ok? Valeu. Vamos, se vocês quiserem participar, os irmãos que estão acompanhando pelo chat da igreja, os que estão aqui também, poderão participar. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hoje nós vamos falar sobre os limpos de coração. Bem-aventurado os limpos de coração, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Curva sua cabeça, mais uma vez, vamos pedir a Deus para falar conosco aqui nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. E quando nós nos reunimos em nome do Senhor, Ele disse que se faria presente, nós cremos que Ele está aqui conosco nessa manhã. Pedimos, Senhor, a ação sobrenatural do Teu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus, por graça, por misericórdia, visita os nossos corações aqui nessa manhã. Que esse tempo seja um tempo proveitoso, abençoado, em que os nossos corações serão visitados pela Tua palavra, pela Tua graça, assim como a terra seca é visitada pela chuva do tempo certo e da hora certa. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração. Sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Reconhecemos as nossas limitações para entender as verdades espirituais e principalmente praticá-las. É a nossa oração, Pai, pedindo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu estava mais uma vez, estudando aqui o Sermão do Monte, preparando para o nosso encontro aqui de manhã. E quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Deus fala conosco. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus. Fechada é um livro comum, mas quando nós começamos a ler a Bíblia, a Palavra de Deus, com o coração aberto, desejoso que Deus fale conosco, Deus fala conosco.
E eu estava ali lendo e pensando, né? E como eu lhes disse, praticamente toda segunda e sexta-feira à tarde, Samuel passa lá em casa, depois do expediente de trabalho dele. E conversando, a nossa conversa girou em torno aqui do Sermão do Monte. E ele comentando sobre a graça necessária para nós podermos viver o Sermão do Monte, aquilo que ele nos ensina. Ser humilde de coração, chorar na certeza de que seremos consolados, ser manso, que não é fácil, ter misericórdia, ser misericordioso, que também não é fácil. E hoje, bem-aventurados os ímpios de coração. E eu estava ali lendo e pensando, escrevendo, orando, né, e escrevendo. Eu me lembrei que no ano de 1985, né, muita gente aqui ainda não era nem nascida, eu me desloquei de Anápolis para Belo Horizonte. Eu fui enviado para a igreja, para a escola bíblica, para o seminário, para receber o preparo, para poder ser um obreiro de Deus, um pastor, um missionário que Deus quisesse, né? E eu fiquei pensando que foram anos bons e de muito aprendizado. Mas o que mais me chamou a atenção é que eles me ensinaram a estudar a Bíblia. Eles não me ensinaram a viver a Bíblia. É o que acontece com boa parte de nós que estamos aqui. Nós lemos a Bíblia como um objeto de estudo. Nós somos do mundo iluminista, do mundo da razão. Então, nós lemos a Bíblia como objeto de estudo, uma coisa à parte de nós. Nós a lemos para entendê-la, nós a lemos para compreendê-la. Isso é pedagogia, isso é o método científico, é o método de ensino-aprendizado. Então, você observa o objeto, distante do objeto, para poder entendê-lo, para poder compreendê-lo, fazendo a mesma coisa que um médico faz com um cadáver no seu estudo de anatomia. Ele está abrindo o cadáver, mas ele não está abrindo ele mesmo. Ele está aprendendo a respeito de, mas não está aprendendo a respeito de si. E eu fiquei pensando nisso, falei, gente, foi bom, aprendi muita coisa, aprendi, graças a Deus por isso, aprendi grego, aprendi hebraico, aprendi exegese, hermenêutica, todos métodos aprovadíssimos para você entender a Bíblia. Agora, a gente entender é uma coisa, praticar é outra. Eu conheço gente que é doutor em teologia, conhece a Bíblia nos originais. Fez doutorado na Alemanha. Eu fico impressionado que tem literatura sobre a Bíblia que a gente não consegue nem imaginar. No entorno de Boston, pegando aquelas universidades famosas, milhões de volumes sobre a Bíblia. Agora, uma coisa é você ler sobre, a outra coisa é praticar. Experts, doutores, conhecedores. Quantas escolas dominicais todos nós aqui já participamos? Quantas vezes nós já lemos a Bíblia? Uma vez, isso há muitos anos atrás, eu estava aqui, um senhor me abordou, já deve estar na glória pela idade que ele tinha, né, e pelo tempo que faz, uns 30 anos atrás.
Ele chegou para mim e disse assim: o senhor sabia que eu já li a Bíblia mais de 150 vezes? Eu pensei comigo e não aprendeu nada. Óbvio que eu não falei, né? Ou seja, gente, ler, aprender e não praticar não tem sentido nenhum. Então, quando eu leio aqui, e insisto nesse ponto, Jesus está batendo frontalmente com a cultura religiosa do seu tempo. Isso aqui não está fora de contexto. Jesus ele está batendo com a cultura, ele é contra a cultura. Eu conheço muitos irmãos que conhecem a Bíblia e que tiveram a oportunidade de conhecê-la e que sabem fazer uma exegese, uma hermenêutica, mas tropeçam em pontos pequenos, como a ira, a maledicência, a murmuração, a amargura, coisas que já eram para ter sido vencidas pelo entendimento e pelo conhecimento intelectual que eles têm da palavra de Deus. São caricatos, são caricaturas. Cabeças grandes, coração pequeno. O intelecto enorme, uma capacidade de ler, de entender, de compreender, mas uma ausência de humildade que faz medo. Uma ausência de mansidão que assusta. Uma ausência de misericórdia que não reflete o conhecimento de Jesus e da graça de Deus. Então, quando nós lemos o Sermão do Monte, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, arrogante, soberbo, altivo, não tem lugar para ele no reino dos céus, porque o reino dos céus é dos humildes, a começar do Senhor do reino dos céus, que é Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse foi o pedido de Moisés para Deus: eu quero vê-lo, Senhor. Eu quero vê-lo, eu quero te ver, né? E o Senhor diz para Moisés: impossível, Moisés, impossível. Olho humano nenhum viu ou contemplou a glória majestosa do soberano Deus, a não ser aqueles que viram Jesus, que é o reflexo, né, do próprio Deus. Mas os limpos de coração, eles verão a Deus. Os limpos de coração, os puros de coração, já o veem pela fé, mas o verão na sua glória e na sua majestade. Pensando um pouquinho mais, né, por que o Evangelho de Mateus fala tanto sobre o coração? Por que no Evangelho de Mateus ele se apega a essas expressões de Jesus? Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, Lucas ele traz a visão de Jesus muito mais para os oprimidos. João, que é um evangelho do mundo greco-romano, é o evangelho do Logos, de Deus, já começa
trazendo para o mundo greco-romano, olha, toda essa indagação que vocês fazem, pré-socráticos, socráticos, platônicos, neoplatônicos, aristotélicos, da origem do mundo, da razão que explica a origem do universo, o Logos. Jesus é essa explicação, ele é o Logos de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez se faria. Mas por que Mateus trabalha tanto o coração? Por causa dos judeus que eram extremamente religiosos. Os judeus, eles eram extremamente religiosos, faziam as suas orações no mínimo 3 vezes por dia, jejuavam 2 vezes por semana. Conversando esses dias com o pastor Josué, nessa semana ainda, oravam 3 vezes por dia, jejuavam 2 vezes por semana, davam o dízimo lá da hortelã, da horta. Eu quero saber se tem um crente aqui que faz o que o fariseu fazia. Ora 3 vezes por dia, jejua 2 vezes por semana e dá o dízimo até da hortelã, do endo e do cominho. Aí Jesus diz assim, olha, se a vossa justiça não excederem muito a do escriba e do fariseu, vocês não verão o reino de Deus, o reino dos céus. O exceder a justiça do fariseu é porque ele fazia isso externamente, ele não fazia isso de coração. Então Jesus dá essa ênfase na verdade do íntimo. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus no coração, na verdade do íntimo, enquanto que os fariseus tinham uma obsessão pela pureza exterior e pela pureza cerimonial. A ponto de Jesus dizer assim, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Faziam as suas abluções, lavavam as mãos antes de comer, faziam todos os aspectos externos, iam ao templo, se lavavam para poder ler a Bíblia, mas era tudo exterior. Coração. O coração não era um coração transformado. O que importava para eles era o aspecto exterior e não a pureza de coração. O nosso coração é a fonte de todas as nossas motivações. Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O nosso coração, ele caminha de acordo com os nossos valores, ou os nossos valores caminham de acordo com o nosso coração. É por isso que Jesus também disse que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Eu me lembro, né, de uma... Era uma propaganda, se não me falha a memória, do Folha de São Paulo, de um jornal. Era propaganda de um jornal naquela época ainda, né, do jornal papel, não do mundo digital. Como que era a propaganda? O pessoal morava num prédio, num condomínio. Aí, na entrada do elevador, tinha um dos moradores do condomínio que, quando encontravam para entrar no elevador, esse morador virava para o vizinho e dizia,
E o Corinthians? O Corinthians hoje vai arrebentar. O Corinthians hoje era o Corinthians para tudo quanto era lado, só falava do Corinthians. Descia do elevador, chegava no estacionamento, encontrava outro vizinho e o Corinthians. Chegava no trabalho, o primeiro cumprimento, a primeira conversa, e o Corinthians, como é que está o Corinthians, né? Eles não falam nem o Corinthians, é o Corinthians, né? A propaganda era, se você não tem assunto, compre a Folha de São Paulo, né? Você vai ter mais assunto. Se o seu assunto é só Corinthians, era a única coisa que o sujeito tinha no coração, era o Corinthians. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu me encontrar com você na rua, se eu me encontrar com você e você começar a reclamar do Lula, reclamar da economia, reclamar do Congresso, só reclamações, o que está dentro do seu coração? A boca fala do que o coração está cheio. Se eu me encontro com alguém e ele começa a reclamar da mulher, mas é isso, é aquilo outro, e reclama, até ela chegar perto, né? Quando ela chega perto, o assunto muda. Mas a reclamação e a murmuração, a queixa, ela é sintomática, são coisas do coração. O coração está tomado por aquele sentimento. As motivações, o nosso coração é a fonte. É daí que procedem todas as coisas, né? Por isso que o escritor de Provérbios vai dizer assim, lá em Provérbios 4, 23, de todas as coisas que se deve guardar, guarda. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração. Nós estamos falando de pureza de coração, nós estamos falando de coração limpo. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Quais são as janelas, as portas de entrada para o nosso coração? Eu acordei bem, fiz o meu devocional, fiz as minhas orações, como diz o pastor José, estou ali na intimidade com Deus e tal, sai na rua, encontra o irmão e começa a falar mal do outro. E papapá, o irmão aquilo outro, não sei o que mais e tal. Isso aqui, desce direto para cá. Ouvido, o que nós ouvimos desce direto para o nosso coração. Por isso que o sacerdote, o ouvido dele era consagrado, a orelha dele aqui, simbolicamente, era consagrado. A boca dele era consagrada. Está lá em Malaquias, porque espera-se que da boca do sacerdote saia a direção, a orientação e a palavra de Deus. Ouvidos são portas para o coração. Boca, também conexão com o coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Ninguém escapa disso, queridos. É a palavra de Jesus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você passa o dia falando em dinheiro, preocupado em ganhar dinheiro, buscando meios de ganhar dinheiro, e fala só disso, o seu coração está dominado pelo mamão. O seu coração só pensa em dinheiro. Se você passa o dia articulando, pensando em como ascender, dominar, chegar ao poder, o seu coração está cheio disso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Ouvidos,
boca, olhos. Os olhos, então, nem se fala, são janelas para a alma. Outro dia, eu estava assistindo, foi até engraçado, uma fala do presidente da Conmebol, que já apanhou aí pelos jornais inteiros, né? Eu vendo o jornal ali com a Márcia, assistindo, eu falei, Márcia, você percebe que os olhos dele não estão dizendo a mesma coisa que a boca? Ele está falando uma coisa, mas os olhos dele estão sorrindo. Os olhos são janelas da alma. Os olhos revelam o coração. De todas as coisas que se deve guardar, porque daí procede tudo, devemos guardar o nosso coração. Vamos ler Mateus 15, 19, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Pode ler aí, Alê, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Porque do coração é que procedem os maus desígnios. É do coração que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso é questão de coração, é questão de caráter. Isso é resultado de um coração não transformado. É resultado de um caráter não transformado por Deus e nem pelo Espírito Santo de Deus. Nós vivemos uma influência muito grande do pensamento freudiano de eliminar toda e qualquer culpa ou transferir a responsabilidade para outros? Não. A sua criação pode ter contribuído sim, mas a responsabilidade é sua, o coração é seu, a vida é sua, a decisão é sua. É o seu coração. E nós vamos responder por isso diante de Deus. É do coração que procedem os maus pensamentos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A maneira como nós olhamos, interpretamos, avaliamos, pensamos, é um reflexo do nosso coração. Por isso que Jesus está dizendo, bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Pureza de coração também tem tudo a ver com os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Reflete o nosso coração. A maneira como nós nos relacionamos com os outros, isso reflete o nosso coração. A forma como os nossos relacionamentos são conduzidos refletem o estado do nosso coração, se ele é puro e limpo ou se sujo e corrompido. Primeiro o relacionamento com Deus e depois com o próximo.
Pureza de coração no relacionamento implica integridade. Pureza de coração parece referir-se, isso é John Stott, pureza de coração parece referir-se, num certo sentido, aos nossos relacionamentos. Os limpos de coração podem ser definidos como os íntegros, livres da tirania de um eu dividido. O que é um eu dividido? O que é um eu dividido? Os limpos de coração, eles são íntegros no sentido de completos. Sendo limpos de coração, eles não possuem um eu dividido. Estou lendo aqui John Stott no seu comentário do Sermão do Monte. O que é um eu dividido? Um ego dividido, um eu dividido. O que é um eu dividido? É quando a pessoa é uma coisa na vida pública e outra na vida privada. Isso é um eu dividido. Quando a pessoa é uma coisa no mundo público, dá visibilidade, da internet, das mídias sociais, mas é outra coisa na vida privada, ou seja, longe da visibilidade das vistas dos outros, da vista dos outros, então é um eu dividido. E o mundo religioso, o mundo da fé, o mundo da crença, ele é muito propício para gerar pessoas com esse eu dividido. Pessoas que são maravilhosas na igreja, bondosas, mansas até certo ponto, mas no dia a dia, no trabalho, é outra pessoa. É outra pessoa completamente diferente. Ao ponto de você, vamos dizer assim, vê-lo aqui na igreja, fala, gente, que beleza, que padrão de santidade. Mas no mundo privado, longe da vista da sociedade, é outra pessoa. É um eu dividido, são duas pessoas. São duas pessoas completamente distintas. Isso não é pureza de coração, isso não é limpeza de coração. E também não se justifica como profissionalismo. Não, a minha vida profissional é assim, a minha vida em casa é assim, e a minha vida na igreja é assim. Então são três pessoas. É quase que um camaleão. Se adequa de acordo com o ambiente. Isso não é pureza de coração. Isso é malícia. Isso é malícia. Os limpos de coração, eles são pessoas íntegras no sentido de não serem partidas. Compreendem? Se eu pegar um vaso, e se aquele vaso estiver quebrado, partido, ele não está íntegro. Está me faltando a palavra aqui, mas espero que vocês entendam. É íntegro nesse sentido, de não ser dividido, de não ser quebrado. Compreendem? Então, quem tem coração limpo, um coração limpo, um coração puro, ele não precisa ser duas pessoas. Pastor, sim. Temos uma pergunta, posso fazer? Pode, claro. A pessoa pediu para não citar o nome, sem mas problema. É o seguinte: como fica a situação
de quem não tem conseguido se encaixar de um modo que consiga trazer sustento para sua casa e manter a família. Por isso ele passa o dia procurando formas de ganhar esse dinheiro e trazer o sustento. Como descansar nessa situação? Neste caso, o coração está dominado por mamão? Não, de forma alguma. Ele pode estar dominado por uma ansiedade, né? Por uma angústia natural, né? E aí nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, e a Bíblia é muito clara que Deus cuida dos seus. E nós precisamos aprender a ter essa experiência com o cuidado de Deus. Nunca vi um justo mendigar o pão. Inútil é levantar de madrugada, trabalhar até altas horas da noite, comer o pão de dores, porque aos seus amados Ele dá o pão de cada dia, até mesmo enquanto eles dormem. Então, o problema aí, nesse caso específico, né, entra o lado financeiro, mas é muito mais a questão da ansiedade, a questão do descansar em Deus, da confiança em Deus. Deus cuida. Deus cuida dos seus de N maneiras. Deus cuida. Deus abre portas, Deus abre caminhos. Se tivermos humildade, né? Aí entra também isso. Se tivermos humildade para esperar em Deus e descansar em Deus, Deus vai fazer e faz as coisas acontecerem. Ele cuida de nós. Deus cuida. Aí eu volto à minha fala inicial. Nós lemos, entendemos, mas não aplicamos, não confiamos, não descansamos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você crê nisso? Confia nisso? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão se coloca sentinelas. É o Deus que edifica, é o Deus que guarda, é o Deus que provisiona. Meu pai, estou vendo aqui o cutelo, nós estamos com fogo, a lenha está aqui. Quem é que está falando isso? Isaac. Está faltando uma coisa aqui, meu pai. O que é, meu filho? Cadê o cordeiro? Não estou vendo o cordeiro. Qual que foi a resposta do pai da fé? Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Jeová Jirê. Deus proverá. Amém? Deus proverá. Ah, pastor, mas você não sabe qual é a minha situação, eu estou desempregado, e as contas estão acumulando, e eu estou angustiado, e tem que angustiar mesmo. Vai buscar o Senhor. Às vezes você vai ter que descer o padrão. Desce o padrão. Quebra o cartão de crédito. Quebra os cartões de crédito, quebra o cartão de débito. Aprenda a viver com o que você tem e com aquilo que o Senhor tem te dado. Então, não seria de forma alguma mamão, mas seria, né, entendendo, se estou entendendo bem a pergunta, é mais uma questão de confiar em Deus e de descansar no Senhor. Voltando aqui aos íntegros, né? Então, pureza de coração implica em transparência, em integridade, implica de não ter esse eu dividido.
eu fico pensando, sabe, gente, deve ser horrível. Eu fico imaginando, deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo, imagino eu. A pessoa, ela vive uma vida dúbia, uma vida dupla. Na vida pública, você olha, né, que primor de pessoa, que pessoa, não é, digna, que pessoa honrada, mas e depois você vai ver na vida privada, é um chiqueiro. Né? É completamente diferente daquilo que se apresenta ou daquilo que aparenta. Então, isso não é pureza de coração, nem de longe, isso não é limpeza de coração. Coração limpo, coração puro, traz essa integridade de ser uma coisa só, de ser uma pessoa só, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Mais uma pergunta? Sim, pastor. Sobre o eu dividido, Uhum. aqui no chat o Elias pergunta assim: pastor, como manter o coração limpo, negando a natureza pecaminosa do coração humano? Se a nossa carne luta contra o espírito, parece ser impossível não ser um eu dividido. Eu penso que é uma luta realmente, está lá em Gálatas, capítulo 5. Vivemos essa tensão, mas nós seríamos muito mais transformados e muito mais puros se nós admitíssemos os nossos pecados e as nossas fraquezas. Uma das formas de nós sermos transformados e sermos curados é a nossa transparência. Se nós conseguíssemos, não é, ser humildes ao ponto de sermos transparentes e dizer, olha, irmãos, me ajudem. Não estou conseguindo vencer tal pecado, tal iniquidade. Preciso da ajuda dos irmãos em oração. O que vocês acham que ia acontecer? O que vocês acham que ia acontecer? Se alguém chegar para você, né, para um grupo de irmãos, falar, irmãos, ó, me ajuda, não estou conseguindo vencer tal pecado. Isso é a tensão, isso é a minha perturbação. Dependendo do tipo de pecado que fosse, ele seria imediatamente execrado. O pessoal ia correr léguas dele, porque nós não estamos preparados para a humildade, para a transparência. Nós estamos preparados para ser fariseus. É por isso que nós acreditamos em mentiras, porque é o que nós alimentamos e muitas vezes é o que nós queremos. Nós não estamos preparados para admitir fraquezas. E aí as pessoas se escondem. A tensão, ela é real. A batalha, ela é real. E não é só com a minha carne, é com o mundo, né? É com o diabo. Então, vivemos essa tensão, mas temos o Espírito Santo de Deus e temos a comunidade, nós temos a igreja. A comunidade de irmãos como referencial de apoio espiritual para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento, né? Então, nós vivemos a tensão. A tensão é uma coisa. Quando eu digo eu dividido aqui, é a máscara, né? O eu dividido é o camaleão, que é uma coisa em cada lugar. Que Deus nos livre e nos dê a pureza de coração. Pastor, uma das coisas que nós aprendemos no discipulado é transparência, né? E outra coisa é acolher em amor aquele que está passando por essas dificuldades, né? Sim. É muito interessante. É uma das coisas que nós temos colocado em prática no discipulado é ser transparente, né? Contar, pedir ajuda, revelar o que está em nós.
E também aprendemos que quando a pessoa nos procura, quando a pessoa abre o coração, é porque está precisando, e nós temos que estar em amor, orando, orientando, né? Isso. Cuidando dessa pessoa. Amém. Obrigado, Zete. E também é importante, não é que... Gente, nós vamos esconder de quem? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor enxerga todas as coisas e nos enxerga por dentro. Enxerga o nosso coração. Então a gente começa aqui, pureza de coração tem tudo a ver com os nossos relacionamentos. Tem tudo a ver com os nossos relacionamentos. Com o nosso relacionamento conjugal. É uma coisa que é muito clara para nós, né? O adultério é antibíblico. Agora, eu fico imaginando como é que uma pessoa ela consegue conviver com adultério. Como é que ela consegue ser dividida dessa forma? Como que ela consegue ter duas caras? Como que ela consegue ter, sabe, ser duas pessoas? Meu Deus do céu, não consigo, sabe, dar... Agora tem outras formas também, né? Maridos que ocultam da esposa quanto que ganha financeiramente. Mulher que oculta do marido quanto que ganha, quanto que gastou. Não pode falar quanto que gastou. É uma opressão. Não tem, sabe, não tem pureza, não tem aquela transparência, a coisa não está limpa, a coisa não tá cristalina. Então, quando Jesus fala de pureza de coração, é disso que Jesus está falando. Está falando do mais básico, do elementar, que começa nos nossos relacionamentos. Que esconde, que mente, que oculta. Ora, ocultar é falta de transparência, falta de limpeza de coração. Ah, pastor, mas se eu disser para ela, não é que a gente tem esse dinheiro, ela vai torrar. Então, falta limpeza de coração dos dois lados, né? Pureza de coração, transparência de coração, né? Tem gente que tem dificuldade realmente, né? Então, nós temos que limpar o nosso coração. Amém? Temos que ter pureza de coração. E isso começa nos nossos relacionamentos. Que Deus nos ajude. Coração limpo é o coração... Pastor Josué, pode falar, pastor. Perdão, pastor. Não, eu que não isso, gosto de pastor. interferir, não, mas Eu digo assim, essa questão da presença da carne, né, e do espírito, eu acho que o principal aí é o posicionamento. Eu tenho que me posicionar contra o mal. Apesar da fraqueza, eu estou contra ele. É o posicionamento. Não é um eu dividido, na verdade é uma tensão, é uma batalha, né? Então talvez foi a questão do irmão aqui, do Elias, né? Então, Elias, o eu dividido vamos dizer assim, é ser duas pessoas. Agora, no que você pergunta, é uma tensão, é uma batalha que não precisa te dividir, né? Você vai encará-la frontalmente, como está dizendo o pastor José, se posicionando. Pode falar, irmão. Isso. Eu vejo que a gente é uma batalha. A Bíblia fala que cada dia a gente tem que negar a si mesmo. Isso. Então eu vejo que enquanto vivermos aqui, tem
essa briga da carne com o espírito, é negando cada dia até, como diz a palavra do Senhor, até ser dia perfeito. Amém. Agora, se eu falar, eu sou pecadora, não tem jeito, não, eu preciso, a Bíblia fala que é com esforço, é com renúncia, que eu vou vencer, eu não posso conformar. Coração limpo é o coração sincero mencionado por Jesus. Pastor Ronaldo Lidório, no seu livro Liderança e Integridade, diz que a palavra sincero vem do latim sincera, numa referência aos vendedores de esculturas que passavam cera nelas para esconder as fissuras. Isso, na época ainda do Império Romano, tinha aquelas feiras, as pessoas vendiam as esculturas e algumas esculturas estavam trincadas. Aí o vendedor espertamente passava a cera para cobrir as fissuras, para cobrir os trincados, né? Isso, ser sincero, é ser sem cera. A fissura ela é exposta para Deus tampar, para Deus cobrir e para Deus refazer o vaso, né? Vocês entendem? Entendem? Se a nossa espiritualidade é uma espiritualidade, se a nossa vivência de comunidade é uma vivência que leva a gente a ficar passando cera, está muito errado. Né? Se aquela espiritualidade ela é de aparência, de representação, meu Deus do céu, né? Então, coração limpo está também relacionado com coração sincero, sem cera. Vamos ler o Salmo 24, versículos 3 e 4. Salmo 24, versículos 3 e 4. Abra sua Bíblia aí no Salmo 24, versículos 3 e 4. Pode ler. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aquele que em seu relacionamento com Deus e com os homens está livre de falsidade. É o que o Salmo está dizendo. Quem subirá ao seu santo monte? Quem estará na presença do Senhor? Aquele que em seu relacionamento com Deus e com os homens está livre de falsidade. Portanto, os limpos de coração são os inteiramente sinceros. Toda a sua vida, pública e particular, é transparente diante de Deus e dos homens. Toda a sua vida pública e particular é transparente diante de Deus e dos homens. O íntimo do seu coração, incluindo pensamentos e motivações, é puro, sem mistura de nada que seja desonesto, dissimulado ou desprezível. A hipocrisia e a fraude lhe são repugnantes. A hipocrisia, a fraude, o desonesto, o dissimulado, isso é falsidade, né? Conforme lemos aí no Salmo 24. Só os limpos de coração verão a Deus. Só os totalmente sinceros podem suportar a deslumbrante visão em cuja luz as trevas da mentira têm de se desvanecer e em cujas chamas todas as dissimulações são consumidas. Bom, fechando aqui, bem-aventurados os limpos de coração.
limpo de coração é o íntegro, é o sincero, é puro nas motivações. A vida é uma só, não é uma vida, não é um eu dividido, não é uma vida dividida, mas é uma vida, sabe, transparente. E aí? Como é que está o seu coração? Puro, limpo, transparente? Porque somente os limpos de coração verão a Deus. Como é que eu posso limpar o meu coração? Como é que eu posso limpar o meu coração da porneia, das impurezas, das imoralidades, das mentiras, dos enganos, das falsidades, das desonestidades? Como é que eu posso limpar o meu coração? Pastor, eu sempre leio esse versículo. E aí, se for alguma heresia, o senhor já vai me corrigir. Mas que os puros verão a Deus. Na minha vida, são as outras pessoas que verão a Deus. Porque, vamos lá, eu vou pensar aqui no ladrão da cruz. Que não teve uma oportunidade de ter uma vida íntegra e com um coração puro. E o Senhor diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí, fazendo essa dissonância entre esses dois aí, os limpos de coração verão a Deus. É a imagem de Deus refletida no meu coração limpo? E as pessoas verão a Deus em mim? É a pergunta. O versículo, a proposição, a forma como você coloca, é uma verdade. O de coração limpo, né? O de coração puro, ele reflete a imagem de Deus. E os outros verão Deus nele, obviamente, né? Mas aqui o versículo ele é bem direcionado. Os limpos de coração verão a Deus. Ou seja, eu com meu coração limpo, eu verei ao Senhor, né? E não tem outra forma, irmãos. Porque a luz de Deus, da glória de Deus, ela é inacessível, ela é tão ofuscante, né, que se o coração não estiver limpo, a destruição é iminente, né? Pastor, Presente e futuro. Exatamente. É o já, mas ainda não, né? Nós já vemos Deus em Cristo Jesus, já temos relacionamento com Deus, né? Deus não é um desconhecido para nós. Nós já o vemos pela fé. Mas vai chegar o dia em que nós estaremos plenamente na sua presença. Pastor, é uma batalha constante, né, pastor? Porque a nossa natureza, ela tem uma tendência de nos puxar para as coisas erradas, para ver o que não deve, para envolver com o que não pode, para estar junto de pessoas totalmente contrárias àquilo que é a pessoa ideal para a gente estar vivendo. E, assim, a gente tem que estar policiando a nós mesmos sempre. Porque, se perguntar que você é limpo de coração, todo mundo vai ter uma... Balançado, né? Então, é um exercício espiritual que nós temos que fazer todos os dias. Porque as pessoas veem em nós alguma coisa, mas nós sabemos o que tem dentro de nós. Perfeito. Que a gente precisa estar corrigindo espiritualmente sempre. E só com a ajuda do Espírito Santo é que a gente pode fazer esse exercício, né? Eu não decorei seu nome ainda. Éder, ali atrás, por favor, você fala seu nome. Graças a Paz, é Fernanda. Sobre a sinceridade, o sem cera, e o que a Razete falou, às vezes a gente olha para o outro com sinceridade, né? A gente vê todas as rachaduras da pessoa, julga, condena.
mas não temos a sinceridade com nós, de não Aham. passarmos a cera em nós mesmos e Isso. expormos nossas rachaduras, né? Então, essa Perfeito. palavra sincero, às vezes algumas pessoas, eu sou muito sincero, eu sou muito Isso. verdadeiro, mas com o outro. Com o outro. Às vezes não com a gente mesmo, não de não passar a cera em nós para Sim. expor nossas próprias rachaduras. Perfeito. E também, Fernanda, sinceridade sem sensibilidade é um desastre. Você destrói o outro facilmente, né? Mata. Lembra aquele quadro da Globo do Super Sincero, né? Saiu ofendendo todo mundo, né? Exatamente. Mas ouvindo a Zete aqui, ouvindo os irmãos também, eu queria que nós conseguíssemos fazer uma pequena distinção uva não pode produzir abródios, né? Espinheiro não pode produzir uvas. Não tem como. Ou seja, se a natureza não for mudada, Zete, então, se a natureza não for mudada, se a natureza não for transformada, não tem como. O espinheiro pode se esforçar o tanto que ele quiser, ele nunca vai produzir uva, né? Então, esse coração limpo, esse coração puro, ele procede de uma ação de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, que muda o nosso ser. Então, ou eu fui mudado, ou eu fui transformado, e agora, pela graça de Deus, eu era espinheiro, né? Eu era espinheiro, e agora sou uma videira. Então, Deus me transformou, né? Eu era um espinheiro, agora sou uma oliveira, Deus mudou a minha natureza. Eu, pessoalmente, o que eu não consigo entender, gente, por favor, ainda me dá nó na cabeça, é crente mau, crente ruim, maldoso, malicioso, maligno. Aí eu, gente, não teve transformação, não. Sabe, é impossível. É impossível. O espinheiro não tem como querer produzir. Então, sabe, tem, óbvio, né, essa questão do temor, do esforço, mas, gente, você é o que, afinal de contas? Você é espinheiro, abrolhos, ou você é videira, é oliveira? A videira vai produzir uvas. A oliveira vai produzir azeitonas. A oliveira não vai produzir espinhos. Então, isso é aqui, gente, ó. É aqui de dentro. Jesus fez alguma coisa, transformou alguma coisa, não, né? Transformou, é outra vida, é outra natureza, é outro coração. Então, sabe? Sobre isso, pastor, nós temos uma pergunta que é a seguinte: pastor, como poderá acontecer a metanoia, nascer de novo em mim? Isso. Seria essa a falta da verdadeira mudança em nossas vidas? Perfeito. A metanoia é o nascer do alto, não é? Transformação de mente, transformação de coração. A questão aqui é, eu era um espinheiro, e Deus me transformou a natureza de espinheiro para uma videira, para uma oliveira. Então, houve essa transformação. Quando há essa transformação, aí a coisa tem que caminhar nessa direção. Encerrando aqui com a Nina. Pergunta, Nina. A relação, pastor, desse versículo de Mateus com Hebreus 12, 14, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você poderia falar? Sim.
a ideia, né? O Senhor é santo, santo, santo. Não é? Justo, justo, justo. Misericordioso ao infinito. Bondoso ao extremo, né? Quem não ama a santidade, quem não vive a santidade, quem não ama a pureza, vai fazer o que perto de Deus? Né? Ah, eu quero ir para o céu porque o céu é um bom lugar, é um lugar de paz, de justiça, de pureza. Ah, mas você não ama essas coisas aqui, o que você quer fazer lá? Né? Então, isso começa aqui. Bem-aventurados limpos de coração. Já são limpos de coração. Eles verão a Deus. Né? Então, não pode haver essa dissonância de achar que a coisa vai acontecer depois. Não, ela começa a acontecer aqui. Eu já vivo os céus aqui. Eu já vivo a graça de Deus, a santidade de Deus, as realidades futuras espirituais, eu já vivo elas aqui, nesse tempo presente. Né? Valeu? Dá tempo para mais uma? Dá tempo. Aqui no YouTube nós temos as participações da Thalita, do Marcos e do Mateus. E o Mateus pergunta assim: o estar limpo de coração pode ser perdido por omissão em ajudar o próximo? E quais ações do dia a dia podem corromper nosso coração a ponto de não percebermos pelo costume cotidiano? Fantástico. Excelente pergunta. Pode sim, né? Eu nem sei se eu anotei aqui, mas eu li ontem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi Lucas que eu estava lendo sobre essas questões. Quando o nosso coração, Jesus falou assim, olha, cuidado para que o vosso coração não fique sobrecarregado com as coisas do tempo presente. Né? Então, às vezes, as demandas do tempo presente vão sobrecarregando o coração. Exato, a pressão do mundo, as amizades, as convivências, isso vai trazendo coisas para dentro do coração. Então, por isso que também o texto diz, sobretudo se der guardar, guarda o teu coração. Né? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar? Pastor Josué. Oremos, irmãos. Pai, como é bom ter essa consciência e essa realidade de que o Senhor é o nosso Pai. Oh, como isso nos dá esperança, nos dá confiança e certeza de uma vida eterna com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque estávamos ali no monturo, no lixo, feridos, abandonados, escravos, e o Senhor nos comprou. Então, Pai, como o teu servo Paulo escreveu ali em Efésios, em Cristo, nós temos um coração puro em Cristo, uma vida santa em Cristo. Nos posicionamos contra o pecado porque nós não somos mais escravos desse pecado. O Senhor já venceu essa batalha ali na cruz. Oh, Senhor, muito obrigado porque somos filhos do Senhor.
O Senhor nos consola, o Senhor nos ampara. As dificuldades, elas vêm de todas as formas, de todas as maneiras. Esse mundo, ele é mau, cruel e tenta nos destruir. Mas, por outro lado, Senhor, o Senhor é bom, é perfeito, e nós estamos do lado do Senhor, porque pertencemos ao Senhor, somos filhos do Senhor. Obrigado, Pai. Que essa palavra, essa manhã, ela traga luz ao nosso coração. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor é quem limpa o nosso coração. É o Senhor que nos mantém puros. É o Teu Espírito Santo que está dentro de nós. É que nos fortalece, nos empodera para vencermos as tentações. Elas existem, mas elas são vencidas pelo Senhor, pela luz, pelo poder do Teu Espírito. Oh, Deus, que esse Espírito que está dentro de nós possa vir de encontro aos corações que estão feridos, os corações que estão abatidos, os corações que estão sofridos, porque esse Espírito, ele é o Consolador prometido pelo Senhor, o perfeito Consolador. Então, Pai, o Senhor tem nos resgatado, nos consolado, nos aperfeiçoado no Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu servo, cada dia, Pai, o Senhor traga a iluminação da Tua palavra, para que Ele possa compartilhar conosco e juntos nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que o nosso coração esteja aberto para a Tua palavra. Grava essa palavra no nosso coração, Pai, para a glória do Teu nome. Dai-nos um dia abençoado, uma noite abençoada, prontos para ouvir a Tua palavra novamente à noite. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.